Olhar atrás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço e desânimo logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Mas o que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Você até fica cansaço e desânimo logo após uma vitória. Mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda, e a dor ou a dor da traição, e quebra uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, eu te digo, preste muita atenção. Agora, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar e não baixe a guarda. E não de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, porque o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, vamos declarar mais uma vez. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar.
escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Ela vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. É isso que nos motiva a estar de pé a cada dia. Tem escape, tem livramento, tem ajuda vindo dos céus nessa noite. E como tem escape, tem livramento, também tem resposta para clamor. É o Deus do impossível que está aqui. Nada é impossível para Ele. E se você entrou aqui enfrentando uma guerra na sua saúde, uma guerra na sua família, uma guerra nas suas emoções, eu creio que há uma cura chegando nessa noite para a sua vida. Eu creio que Ele é a cura que nós precisamos neste lugar. Então vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Adoremos, creio que Tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Você pode dizer nessa noite que você crê que Ele é a vida. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a... Levanta a sua mão e diga para Ele: Jesus, preciso de Ti. Oh, aleluia. Me escutas quando clamo, calma o meu pensar. Me levas pelo fogo, siga curando todo o meu ser. Siga agora para você. Eu confio em Ti. Chega, eu confio em Ti, porque eu creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio sim, eu creio que Ele é. Tu és a vida. Eu creio que e não há e Jesus, preciso de Ti. E essa é a certeza que nós temos, que nada é impossível para Ele. Essa é a certeza. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível e nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos.
aleluia. E nada é impossível para ti, nada é impossível, não é não, e nada é impossível, não, e não é não, tens o meu, eu creio, creio que tu és a cura. Ele é, eu creio que tu és tudo para mim, Senhor. Eu creio sim, creio que tu és a vida, Senhor. Creio que não há igual a ti. Não, que Jesus, creio que tu és a cura. Creio que és tudo para Deus, Jesus. Nós cremos sim, nessa noite sim. Creio que tu és a vida. Eu creio, não há outro igual a ti. Não, Jesus, preciso de ti. Oh, e não há outro igual a ti, Jesus. Oh, eu preciso. Quantos precisam, aplauda e agradeça ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom adorar ao Senhor. Não sei você, mas às vezes a gente chega cansado. E chega até para baixo às vezes. Mas há algo que começa a se movimentar ao nosso favor. E começa a mudar. Gerar dentro de nós fé. Para vencer, para conquistar, para ir adiante. Mesmo com pouca força. O Senhor tem sido o nosso Deus. Aleluia! Você pode se assentar glorificando ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Essa semana segue a programação de segunda a sexta, tarde da bênção. Deve colocar aí, né, a programação na televisão aí. Quarta-feira, quarta da vitória. Tá? Quinta-feira tem tarde da bênção também. Tem o culto do sobrenatural, 5 horas da tarde. Sexta-feira pela manhã tem consagração. E domingo nós temos a nossa escola dominical. E 6h30 o nosso culto. Tá? O que eu não disse está passando ali. Está passando aí pela mídia. Vamos ofertar ao Senhor? Abra sua Bíblia em Salmo. Salmo 1. Amém? É fácil achar salmo, né? É ruim quando fala Sonfonias, Abacuque, Ageu, dá até nervoso. E agora, sou pastor, né? O pessoal fica de olho, assim, vai achar rápido. Mas às vezes some mesmo, irmão. Achou?
Amém? Todos acharam? Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer aleluia, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você vai prosperar. Essa palavra, ela não depende das circunstâncias. Ela vai produzir frutos. Você vai prosperar. Amém? Só que no versículo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E uma das definições de ímpio é aquele que conhece a verdade, mas não pratica. Então, existe um ataque, um sufocamento para a sua semente. Quando você fala que é dizimista, quando você fala que é ofertante, o ímpio não gosta. Hoje em dia tem gente que até prega contra isso. Mas aquele que medita na palavra do Senhor, mais aquele que o prazer está na presença do Senhor, mais aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que não é movido por esses ensinamentos, aqueles que não são influenciados por esse caminho, continua dizimando na casa do Senhor, continua ofertando na casa do Senhor. Por que que eu oferto? Por que que eu dizimo? Porque a minha oferta, o meu dízimo, chega em lugares que eu não posso chegar. Eu tive o privilégio de estar lá em Curitiba, assim que foi inaugurada a DEVEC Curitiba. E a mesma cadeira que você está sentado, é a mesma cadeira que um curitibano está sentado lá na DEVEC de Curitiba. Tive o privilégio de ir na DEVEC de São Paulo. A mesma cadeira que você está sentado, é a mesma cadeira que tem um corintiano lá, misericórdia, sentado, assistindo o culto. E quando eu cheguei nesses lugares, eu me alegrei. Por quê? Eu falei, no dia da inauguração de São Paulo, falei, tem um dízimo meu aqui. Tem uma oferta minha aqui. Porque a nossa oferta, o nosso dízimo chega em lugares que a gente não pode chegar. Tive o privilégio de ir a algumas ADVECs da comunidade. A última que eu fui foi em Campinho. A mesma cadeira que você está sentado, é a mesma cadeira que está lá em Campinho. Para chegar na igreja é assustador. Milicianos armados. Você passa por aquele comboio, chega na igreja, a DEVEC. E a sua oferta chegou lá. Então, por isso é importante você continuar ofertando. E você continuar dizimando. Porque você entende o propósito de Deus, você abençoa vidas, aí vai acontecer com você. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto você fizer, vai prosperar. Amém? Seus filhos vão ser alcançados, sua família vai ser alcançada. É só perseverar. Deus te abençoe. Você pode ofertar, os obreiros vão passar aí.
Glória a Deus. Levanta a sua oferta, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos de graças, Senhor, porque estamos ofertando em uma terra boa e cremos, Senhor, que essa oferta ela vai produzir frutos. Continua abençoando o teu povo, Pai, que é fiel, mesmo quando tudo está apertado, mesmo, Senhor, quando está tudo sufocado, os seus filhos, Pai, continuam semeando. Pai, então faça os seus filhos, Pai, produzirem frutos, faça os seus filhos crescerem, abra portas, Senhor, de emprego, abra portas, Senhor, de faculdade, Senhor, prospera os teus filhos, coloca os teus filhos, Senhor, no melhor lugar, porque nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus do ouro, o Deus da prata, o Senhor é o Deus de todas as coisas. Muito obrigado por esse momento, Senhor, nós te damos graças. Amém e amém. Você pode passar o seu envelope aí para a extremidade. Os obreiros e as obreiras vão estar passando. Você pode dar o seu dízimo. Tem 2 gasofilaços, um aqui na frente, um no meio. Fique à vontade. Vamos escutar a palavra de Deus. Chamar aqui Diácono Dedé. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Diácono Dedé? Amém. Falar para ele, pô, mas já? Não tem ninguém fazendo uma participação especial não? Cantar um louvor? Tá cedo. O bom é que vocês vão para casa mais cedo hoje, né? Nós iremos para casa mais cedo hoje. Deus é bom. Quem está feliz com o Senhor? E dá um glória a Deus aí, ó. A igreja está acordada, está ligada em Deus, então vamos lá. Queridos, abram suas Bíblias. Eu queria pedir que a igreja ficasse de pé, para que nós possamos, em reverência à palavra de Deus. Antes eu queria fazer um pequeno comentário. Quem esteve aqui no culto ontem, faz assim, ó, com a mão. Bom para você, coitado de mim. Que depois daquele culto, vim pregar, cria-se uma expectativa de que o fogo vai descer em dobro, né? Você fala assim, eu vim, esse culto estava assim, então vai ser assado. Então, meu irmão, deixa eu te avisar uma coisa, te dar 2 dicas aqui. Primeiro, Deus não trabalha igual em todos os cultos, então fica tranquilo, Deus vai falar? Vai, eu creio que sim. Quantos creem que Deus vai falar nessa noite? Só não vai falar da mesma maneira. Outra, Deus, Ele sempre prepara um momento para nós, independente de como vai ser conduzido o culto, a palavra. Tem uma passagem na Bíblia que ela diz assim, ó, e veio o furacão, veio a tempestade, veio os fortes ventos e Deus não estava ali. E veio uma leve brisa e ali Deus estava. Então deixa Deus falar essa noite no teu coração, abra o teu coração para que Ele venha falar poderosamente, ainda que seja numa suave brisa, Ele se faz presente. Amém? Então, abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 8, versos 21 e 22. Gênesis, capítulo 8, nos versos 21 e 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Queridos, avança aí para o 9, capítulo 9, estaremos lendo os versos do 11 ao 13. Gênesis capítulo 9, você avança em um capítulo aí, estaremos lendo do 11 ao 13. Diz assim, ó. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio.
nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quantos podem dizer amém? Aplaudir ao Senhor pela palavra dele. Glória a Deus. Antes de assentar, eu vou orar a Deus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante de Ti, Pai, que não seja eu, Senhor, que venha estar trazendo esta palavra, mas venha ser o Teu Santo Espírito que venha estar me conduzindo, Pai. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas, Deus, Tu és conhecedor de cada coração que aqui adentrou nesta noite. Fala poderosamente através do Teu Santo Espírito e cumpra aquilo que viemos estar aqui fazendo hoje, que é pregar a Tua palavra e que ela venha trazer frutos, e frutos que permaneçam para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Queridos, eu estava sentado ontem, ali atrás, mais ou menos ali perto onde está o pastor Wilton, e assistindo aquele culto maravilhoso, aquela pregação, e Deus ali, Ele me deu um tema de uma mensagem. Eu não acredito, Anderson, em coincidência, eu acredito na permissão e na ação de Deus. E ali Deus, Ele me deu um tema e me deu um texto. O texto, a princípio, eu conhecia, só que depois, quando a gente lê o texto, a gente vê a profundidade do texto. E quinta-feira, lá na aula de casais, está tendo aula para casais, né? E ali foi falado sobre perdão. E o tema que Deus me deu, que Ele me deu ontem, aqui, é o tema da nossa pregação de hoje, o perdão de Deus. E hoje eu estava no meu carro, ligando ali o rádio no debate, não sei se era 93, e estavam falando de perdão. Eu falei assim, tem alguma coisa aí, Deus acho que quer falar alguma coisa conosco. E ontem, terminando o culto, Deus tinha me dado esse tema, tinha me dado esse texto, eu não tinha ainda a palavra, mas tinha o tema, tinha o texto, e o pastor Evandro no corredor, quando eu já estava quase indo embora, ele me chamou e falou, André, tem como trazer a palavra amanhã? Eu falei assim, tem, pastor, tem. E eu creio que Deus preparou alguma coisa para nós essa noite, porque eu não, como eu disse antes, eu não creio em coincidência, eu creio no poder de Deus, na ação dele e na vontade permissiva dele. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é o perdão de Deus. Nós falamos muito de perdão na igreja, ouvimos falar, é escola dominical, na quinta-feira, como eu falei, tivemos aí o grupo de casais, né, aula para os casais, falamos de perdão, e é um tema que ele faz parte do dia a dia do cristão, faz parte, nós falamos já, todos acredito que já saibam, se não sabe, fica aí a notícia que quem não perdoa pode sofrer graves doenças, a falta de perdão, ela traz consequências graves para quem não perdoa, e nós, no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, nós aprendemos que o perdão, ele é necessário, ele é fundamental para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E Deus, nessa noite, Ele trouxe uma ótica um pouco diferente da questão do perdão, a ótica de Deus, a vontade de Deus, a ação de Deus em relação ao perdão. Nós lemos aqui nesse texto, esse texto ele fala sobre a questão do dilúvio, a questão que aconteceu ali em Gênesis, a partir do capítulo 6, o dilúvio na qual foi feita a arca de Noé, que Deus preservou a família de Noé e matou toda aquela população. E nós hoje vamos estar falando um pouco sobre isso, sobre a ação de Deus, sobre o perdão de Deus. E quando nós falamos também de perdão de Deus, não tem como ocultar a questão também do castigo, a questão também da cobrança de Deus, porque Deus, ele ao mesmo tempo que ele perdoa, ele castiga. Nós não podemos nos iludir, achar que Deus ele só é perdão, só é bondade o tempo todo, e o texto ele deixa isso bem claro. Só que nessa noite eu quero destacar a questão da bondade e misericórdia de Deus relacionado ao perdão a nós, aquele favor imerecido que Deus tem conosco. Porque o homem lá, na época de Noé, nós vamos ler um pouquinho sobre o texto, vamos falar um pouco sobre o texto de Gênesis a partir do capítulo 6, mas nós entendemos que aquele povo ele pecou diante de Deus, e você acha que hoje é diferente? Você acha que hoje não teria motivo para Deus também destruir o homem?
Você acha que está muito diferente daquela época para cá? Não, só que tem o porém. No texto que nós lemos, Deus ali ele faz uma aliança, ele diz que nunca mais destruirá. E ele disse que haverá, até que ele retorne, até que tudo se consuma, haverá plantio, haverá colheita, haverá noite, haverá dia, haverá frio, haverá calor, porque Deus ele está nos permitindo viver. E nós vamos falar um pouco nessa ótica de Deus, na questão do perdão de Deus, pelo menos em 3 esferas. Pelo menos, Anderson, 3 esferas aqui nós podemos falar do perdão de Deus. Primeiro, na preservação da humanidade, depois, no perdão dos nossos pecados e, em terceiro lugar, na salvação. Então, Deus, ele aplica o perdão dele em todas essas esferas. Em todas essas esferas. E, em primeiro lugar, nós vamos estar aqui falando um pouco sobre a preservação da humanidade, que é o que eu quero mais destacar nessa noite. Gênesis, a partir do capítulo 6, o texto de Gênesis capítulo 6, ele vem falando sobre a corrupção do gênero humano. Então, quando Deus ele fala ali de corrupção do gênero humano, logo no capítulo 1, diz que multiplicaram-se os homens na terra, eles foram se multiplicando e foram tendo filhas. E no capítulo 2, ele diz que os homens de Deus, eles pegaram aquelas filhas para si, escolhendo as que mais lhe agradavam. O que eu entendo com isso? É como se ele pegasse na mão grande, chegasse assim, ó, você, eu gostei de você, eu quero você. Então, a gente entende nisso que não havia uma regra, não havia um controle, o homem ele estava descontrolado, via uma mulher bonita, achava que poderia possuí-la e chegava lá na mão grande e pegava. E isso deu a entender, o texto, né, nos deixa claro, na verdade, que Deus ele não se agradou dessa atitude do homem, no qual ele chegava e ali ele chegava, achava que tinha que pegar, e ele vinha na mão grande e possuía aquelas filhas dos homens, tanto que no capítulo 3, Deus ele diz que não ficará o espírito dele para sempre no homem. E ali o que ele faz? Naquela época, o homem vivia em torno de quase 1000 anos. Quase 1000 anos. Metusalém teve 900 e poucos anos. E por aí vai. Se tu estudar genealogia, estudar aí os grandes homens daquela época, eles viveram muitos anos. Mas Deus aí, o que ele fez? Ele reduziu para 120 anos a perspectiva de vida humana. E para você ver como é que é interessante essa questão do pecado e da vida, do tempo de vida, hoje, pelo menos no Brasil, não sei se essa perspectiva é para todos os países no mundo ou somente para o Brasil, mas pelo menos no Brasil, a expectativa de vida do homem é de 85 anos. Aí você diz, por quê? Tem vários fatores, mas acredito eu que o principal seja o pecado. E ele vem diminuindo a expectativa. Quantas pessoas já não foram ceifadas, ainda novas, ainda jovens, adolescentes, e que foram ceifadas por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa da transgressão. E se você colocar aí na ponta do lápis, o que tem mais aí é a coisa que tem ceifado vidas. Você vê, pode ser pessoas que morreram por causa de tiro, confusão por causa do pecado, bebedice, cirrose, câncer causado por muitas coisas. E você vê aí, a lista, ela é enorme, ela é grandiosa. Então o pecado, ele tem sido motivo de ter ceifado muitas pessoas, e você vê que a expectativa de vida, ela vai diminuindo de acordo com a ascensão do pecado, de acordo com o crescimento do pecado. E aqui em Gênesis, capítulo 6, no versículo 5, Deus viu a maldade humana se multiplicar, de tal maneira que no capítulo 6, ele diz que ficou triste, e ficou decepcionado a ponto dele querer desistir da raça humana. Ele se arrependeu de ter criado o homem, no capítulo 6. Você pode abrir sua Bíblia aí, ler Gênesis 6, capítulo 6.
Gênesis 6, capítulo 6. Acompanha comigo aí. Eu vou ler o 5, vamos ler a partir do 5 ao 7, que diz assim, ó, Gênesis 6, capítulo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E no capítulo 7, ele disse, diz o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Você pode imaginar o que é isso? Você entender que Deus está tão triste com a humanidade, a ponto de querer exterminá-la, os atos do homem entristecendo o coração de Deus, os atos do homem que foi feito por Deus, decepcionando o seu Criador, o homem que foi feito por Deus, que deveria render-lhe todo louvor e toda graça e todo agradecimento, render-lhe a ele toda a gratidão, por tê-lo feito, por tê-lo criado, dado fôlego de vida, é o mesmo homem que decepciona e que entristece a Deus, a ponto dele querer banir o homem da face da terra. Mas aí vem o capítulo 8, vem a nossa esperança. O capítulo 8, ele diz que achou graça Noé diante de Deus. Achou graça Noé diante de Deus. Aí, meus queridos, nós entendemos que quando Deus diz que ia exterminar todos os homens, não ia sobrar ninguém. Mas aí vem Noé. E a Bíblia diz no capítulo 9 que ele era íntegro e fiel a Deus. E eu quero começar profetizando algo para a sua vida nessa noite. Você é alguém íntegro e fiel diante de Deus. Sabe qual a consequência disso? Salvação da sua casa, para a glória de Deus. Porque Noé, através da sua fidelidade, da sua integridade diante de Deus, ele trouxe para a sua casa o quê? Salvação. Deus falou a Noé, fazei uma arca e traga para esta arca sua esposa, seus filhos e suas noras, e todos os animais de 2 em 2, sendo casais, aves, todos os animais, répteis, bestas feras, para poupá-los. Eu entendo, meus queridos, que quando nós, que somos chamados por Deus, nós temos uma grande responsabilidade. E eu acredito que a maior responsabilidade que o homem e que a mulher de Deus têm nessa terra é salvar a sua casa, com os seus exemplos, com a sua integridade e fidelidade diante de Deus. Porque o nosso testemunho, ele vai falar muito alto dentro da nossa casa, porque é lá que nós vivemos intimamente com os nossos parentes, com os nossos familiares, com aqueles que nos cercam dia após dia, em tempo integral. Agora, como é que eu vou querer ganhar o lá de fora? Vou querer ganhar aquele que eu acho que eu tenho que evangelizar, se eu não sou exemplo dentro da minha casa? Como eu vou achar mercê de Deus para salvar a minha casa, para salvar os lá de fora, se eu não sou exemplo? Então, meus queridos, nessa noite, para nós pensarmos um pouco o peso da responsabilidade que Deus coloca em nossas vidas, mediante um compromisso com Ele, integridade, fidelidade. Integridade e fidelidade é o que Deus cobra de nós, para sermos exemplo em nossa casa e ganharmos os nossos parentes, e podermos ganhar nossos filhos, e ganhar todos aqueles que nós pudermos chegar e ter acesso, através de um testemunho. Às vezes a gente não precisa abrir a boca para dar uma palavra, mas ali as pessoas dizem, ali vai um homem de Deus, aleluia, e que eu e você possamos nessa noite aprender que nós somos alvos fáceis, tanto para a bênção
como para a maldição. Por que alvos fáceis? Porque a pessoa pode te apontar para ser canal de destruição para alguém, como pode te apontar para ser canal de bênção. Vai ali, porque ali tem o homem de Deus. Vai ali, que ali tem a solução, porque Deus é a solução, e o homem de Deus vai trazer a solução de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Então, deixa Deus te usar nessa noite, deixa Deus falar o teu coração, deixa Deus trabalhar em você, para que você ganhe a sua casa, e daí possa ganhar toda a nação, porque não adianta a gente querer ser exemplo lá fora, dar uma de bonitinho, ou principalmente dentro da igreja, e não sermos bênção dentro das nossas casas. Amém? Então, Deus, Ele tem salvação, Ele tem coisas boas, e eu vou te falar uma coisa: o perdão de Deus é, sem dúvida, o motivo principal para que cheguemos até aqui. Sabe esse momento aqui agora, aqui hoje, esse momento aqui que nós estamos vivendo aqui, ó, esse momento aí que tu deu uma respirada, esse momento agora, ele só foi possível por causa do perdão de Deus, porque Ele poupou a humanidade através de Noé. Poupou como? Se Ele destruiu aquele povo. Na verdade, Noé foi uma semente. Foi uma semente que Deus poupou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, mas pela sua bondade e misericórdia, porque Ele poderia ter cumprido o que Ele falou: eu vou destruir a todos, eu estou decepcionado, mas não. O que Deus fez? Através de Noé, Ele deu continuidade, essa semente. Ele sabe o que eu entendo mais ou menos? Eu vou conjecturar aqui, eu penso assim, ó, um monte de planta ruim, um monte, aí Deus está ali arrancando, está arrancando, só que no meio daquelas plantas ruins, Ele vê uma planta boa, e Ele fala: olha, essa planta aqui, ela vai dar uma boa semente, essa eu vou preservar. Sabe por quê? Porque dela virão coisas boas, virão eu, virão você, Wenderson, você, pastor Hilton, você, Edilaine, virão, sabe da onde? Da semente boa, da raiz de Noé, porque através dessa semente, eu e você podemos estar aqui hoje, glorificando e engrandecendo o Deus da criação, amém? Quantos podem dar glória a Deus aí por esse Deus da criação? Glórias a Deus, através de Noé, a semente foi plantada, Deus preservou a família dele, para que hoje pudéssemos estar aqui, senão teríamos sido dizimados. E o interessante é que Deus, Ele na palavra dele, né, aqui na Bíblia, nós encontramos inúmeros textos que falam de perdão de Deus, falam de Deus perdoando. Agora eu destaquei 2 textos aqui, que se você puder me acompanhar, um deles é Malaquias 3, capítulos 6 e o 7, só a parte A e B. Leia aí comigo, vamos ler esse texto aqui, porque a palavra de Deus, principalmente relacionada a Israel, o povinho para errar, o povinho pecador. É que nem eu e você, não vamos pensar que a gente é melhor que eles não, mas o interessante é que eles andavam com Deus e conseguiam se desviar. É assim incrível. E o interessante é que até lá, Jesus no Evangelho, ele falou assim: bem-aventurado, né, os que não viram e que creram. Eles andavam lado a lado e pecavam toda hora. Agora nós somos bem-aventurados. O próprio Senhor Jesus disse: nós não vimos, mas nós cremos. Amém? Então, nesse texto aqui, Malaquias, né, 3. Vamos lá, Malaquias 3. Malaquias 3, estaremos lendo o 6 e o 7. No caso, a parte A e B do 7. Diz assim, ó: porque eu, o Senhor, não mudo, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumados. Olha só. Deus está dizendo que Ele é um Deus que não muda, por isso nós não somos o quê? Consumados, ou consumidos, desculpa, consumidos. Então, no 7 ele fala assim, ó: desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes.
tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? Inclusive eu vou ler também, se você puder ler também, Isaías 1, 18 e 19. Vamos lá, Isaías 1, 18, 19. Isaías 1, é um texto até bastante conhecido. Amém? Diz assim, vinde, pois, e arrazoemos. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O que eu entendo nesses dois textos que nós lemos? Antes desse texto aqui que eu li de Isaías, Deus, ele estava cobrando, né? Estava ali, como eu vou falar? Ele estava ali falando daquele povo de uma forma, cobrando aquela iniquidade daquele povo, falando que ia pesar a mão, que ia, né, cobrar desse povo, mas só que Deus, ele chega e fala, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. O que eu entendo com isso? Que Deus, ele é tão misericordioso e tão bondoso, que ele não só perdoa o pecado, não. Ele não só nos livra daquela condenação, ele ainda nos abençoa. Se você ler lá em Abacuque, a partir do verso 10, ele vai dizer, fazei prova de mim, se abrirão as janelas dos céus, eu derramarei bênçãos sem medida. Ele diz que conhecerão que o Senhor é contigo. Ele fala um monte de coisas maravilhosas, como promessa para o povo. Agora, ele poderia simplesmente falar assim, eu não vou te matar, você está perdoado. Você vai continuar vivo, está perdoado. Tudo bem. Mas não, ele ainda abençoa. Esse que eu acho interessante, como é que nós temos a capacidade de sermos injustos, né? Na verdade, ingratos, né? Porque não há justiça em nós. Nós sermos ingratos com o Deus Criador, que ainda nos abençoa. Ele perdoa o pecado te dando bênção. Vou dar um exemplo aqui. É como se o camarada chegasse e falasse assim, fosse tentar roubar um policial. Aí o policial chegasse, pegasse a arma e falasse assim, meu irmão, tá querendo me assaltar, tá maluco? Solta essa arma aí. Aí fala assim, eu poderia te matar, mas eu não vou te matar não, eu vou te perdoar. Só que além de te perdoar, peraí, toma um dinheiro aqui, leva, vai, toma um carro aqui. Tu tá entendendo a situação? O camarada poupou a vida daquele bandido, perdoou ele e falou assim, não, ainda vou te abençoar, toma aqui alguma coisa para você. É mais ou menos assim, tu fala, esse cara é louco, esse cara é doido, esse cara deve estar... assim, com algum problema. Mas não, se você olhar na ótica de Deus, ele sempre nos surpreende. Ele sempre faz algo além daquilo que nós esperamos. Então, além dele nos perdoar, ele ainda nos abençoa. E Deus, ele não pensa como nós, porque nós às vezes falamos assim, tu está perdoado, tá, tudo bem, mas, se puder não olhar na minha cara é até melhor. Se puder não passar na minha calçada é melhor. Deus não é assim, Deus não é rancoroso, Deus não fica guardando mágoas. E nessa noite, eu creio que quando nós entendemos um pouco do perdão de Deus, Deus ele está nos visitando a sermos também um pouco melhores com nossos semelhantes, com nossos irmãos, com nossos parentes, com aqueles do nosso trabalho, porque tem gente que é muito impetuoso, tem gente que é tão mal, que a pessoa... Por exemplo, pisou no pé dele, ele além de querer dar um tiro na pessoa, ainda quer matar toda a família da pessoa. Eu estou falando assim, de um modo assim, extravagante mesmo, para você entender que tem gente que é má, tem gente... E sabe qual é o problema que eu fico mais triste? É a vingança gospel. Tem gente dentro da igreja querendo se vingar, querendo fazer vingança contra o teu irmão. Meu irmão, aprende com Deus, aprende a perdoar. Graças ao seu perdão, nós estamos aqui hoje, vivos, com fôlego de vida para louvá-lo. Então, aprende com ele, aprende com Deus.
vai ser mais fácil viver dessa maneira. Você vai ter mais condições de ter muitos amigos, muitos irmãos. Perdoa, é tão bom. A pessoa fala assim, é tão difícil perdoar. Olha, eu não vou dizer que é fácil não, tá? Eu acho que eu seria hipócrita e falar que é fácil, mas é tão bom quando você consegue. Tão bom quando você se esforça e chega a esse patamar, nessa estatura de poder perdoar, de poder ser uma pessoa melhor, poder olhar na cara da pessoa e falar, poxa, eu te amo, meu irmão. Porque quando você cria ódio, cria rancor, cria inimizade, você não tem como falar que ama a pessoa, então você vai estar sendo hipócrita, né? Vai estar falando só da boca para fora. Mas é tão bom você chegar ali naquela porta, dar um abraço ali, ó, entendeu? Na pessoa, poder falar a paz do Senhor com vontade, com convicção, entendendo que você quer que Deus opere na vida dessa pessoa, e não por uma simples, como é que se diz, que a gente fala, protocolo, né? Cumprir protocolo, a paz do Senhor. Senhor. O cara parece estar querendo morder, parece estar cheio de raiva. Então, gente, eu entendo que a misericórdia de Deus, ela nos conduz, e o que é interessante que eu aprendi com relação à misericórdia de Deus? Quando eu falo aqui nas 3 esferas, né, que Deus ele opera na preservação, o perdão de Deus opera na preservação da humanidade, opera no perdão dos nossos pecados e na salvação, então agora eu quero passar para o ponto 2, no perdão dos pecados. Eu aprendi uma coisa interessante, quando a gente fala em perdão dos nossos pecados, porque uma coisa é Deus perdoar o pecado, outra coisa é a salvação. A gente tem que entender que há uma distância entre um perdão e a salvação. Não quer dizer propriamente que Deus perdoou em um caso específico, quer dizer que a pessoa está salva. E daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Mas então, com relação ao perdão do pecado, eu acho interessante que em Lamentações 3:22, diz que as misericórdias do Senhor são o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Você está entendendo? Porque ele diz que a misericórdia dele não tem fim. Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são o motivo pelo qual nós não somos consumidos, e a misericórdia de Deus não tem fim. Sua misericórdia, ela não tem fim, ela é eterna. Então você entende que Deus, ele está sempre disposto a perdoar. Vai depender do quê? Do meu e do seu, da nossa atitude de arrependimento, de saber que fez errado. Deus, ele quer nos perdoar. Agora, o que eu aprendi sobre misericórdia? A gente fala assim, eu estava pensando assim, poxa, misericórdia, compaixão, será que Deus, na sua grandeza, porque a compaixão, ela significa se colocar no lugar do outro. Será que Deus, na sua grandeza, na sua majestade, ele se coloca no lugar do outro? Você, sabe, parece que é uma coisa assim, pequena para Deus, né, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, mas a palavra misericórdia, ela significa compaixão e bondade pela desgraça alheia. Compaixão e bondade pela desgraça alheia. Aí eu fiquei falando, cara, Deus não só tem a compaixão de se colocar no lugar do outro, ainda tem a bondade e sente a miséria alheia. A miséria alheia no sentido de que nós somos tão pequenos, tão miseráveis, ele se coloca no nosso lugar. Um Deus dessa grandeza, dessa magnitude, ele consegue se colocar no nosso lugar para sentir o que nós estamos sentindo, para daí ele derramar a misericórdia dele sobre nós. Você está entendendo nessa noite o que é isso? Um Deus poderoso, que está sentado no trono, tudo pertence a ele, todas as coisas, ele detém o poder, ele se colocar no meu e no teu lugar, para aplicar a sua misericórdia. Isso é motivo para eu glorificar a Deus, para eu agradecê-lo todos os dias, pela sua bondade e misericórdia, que é dispensada a nós, com toda a sua grandeza. Nós, seres humanos falhos, fracos, miseráveis, e Deus se coloca ali no nosso lugar. Então, com relação ao perdão dos nossos pecados, Deus, ele está pronto a nos perdoar. Isaías 43:25, deixa eu ler esse texto aqui, Isaías 43:25, eu já estava em Isaías. Diz assim, ó,
mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel. Não, não é isso não. Isaías 43, justificada toda a descendência de Israel, então, não é esse texto não. Então vamos lá, esquece esse, eu anotei errado. Olha só, 1 João 1, 9, ele diz assim, ó, 1 João 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu entendo que Deus, Ele não só perdoa, como Ele nos purifica de toda injustiça. Deus não joga na cara de ninguém aquilo que nós fizemos no nosso passado. Ele torna-nos brancos, alvos, nos torna-nos puros e limpos diante dele, porque Deus não é como nós, como eu estava falando aqui antes. Nós temos a dificuldade de perdoar, e quando nós perdoamos ainda ficamos entre os dentes, né, tentando degustar aquela situação, e não queremos jogar no esquecimento. Mas Deus não, Ele nos purifica de toda a iniquidade, nos tornando limpos diante dele, de modos que possamos ter um relacionamento com ele, e não chegando como um cheiro ruim em suas narinas, mas sim como um cheiro agradável em suas narinas, a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração. Amém? Então Deus, Ele sempre está pronto a perdoar. O perdão de Deus, ele é diferenciado, ele transcende o entendimento. Lá em Nínive, né, por Jonas, aquele povo teria sido consumado, mas Deus falou, não, vai lá, Jonas, e prega para aquele povo. Jonas tentou fugir, Deus foi lá e pegou Jonas e falou, não, você vai pregar sim, porque Jonas, ele achava que aquele povo não era digno de ouvir a palavra de Deus, pois era um povo pecador. Então, se for assim, eu e você, nós não éramos para estarmos aqui, porque nós somos pecadores, a nossa natureza é pecadora, a natureza humana, ela pende para o pecado, então nós não estaríamos aqui, mas Deus, pela tua bondade e misericórdia, Ele aplicou o perdão ao povo de Nínive, que mudaram né, a trajetória dos seus maus caminhos para seguir a Deus, mas Deus ali, Ele usou o profeta Jonas. Mas e quando Jonas tentava se negar a fazer a vontade de Deus, Jonas passou o quê? Passou por tempestades, ficou na boca do peixe, do grande peixe, correndo risco de morrer. Por quê? Porque tentou fugir da vontade de Deus, aquilo que Deus tinha proposto para a vida dele, em amor a muitas pessoas que eram os moradores de Nínive. Então, vamos entender nessa noite o nosso chamado. Não adianta nós nos escondermos, nós temos que ser canal de bênção, instrumento nas mãos de Deus, mas para isso nós temos que compreender o que é perdão, que se você não tem condições de perdoar, de entender o que é perdão, como é que você vai ter misericórdia daquele que está lá fora? Vai simplesmente falar assim, meu irmão, errou, não posso fazer nada, é ele com Deus. É ele com Deus, ele que se vire para lá, ele fez, ele plantou, ele colhe, só que Deus não vê desse jeito não, da mesma forma que Deus me resgatou e te resgatou, Ele quer resgatar os que estão lá fora, mas nós temos que entender o poder do perdão, porque é Deus quem perdoa, e nós temos que fazer o quê? Como Deus, nós não somos cristãos, pequenos cristos, então através desse amor que foi derramado a nós, que nós temos que agir. Porque senão, como é que você vai falar que é cristão se você não faz a vontade de Deus? E eu falei aqui agora da segunda esfera, que é o perdão dos nossos pecados. Agora eu quero falar na terceira esfera, para nós terminarmos, é da salvação. Texto de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, eu acho que quando a gente fala de perdão de Deus, e entende esse texto aqui, ó, João 3,16, você entende que a misericórdia de Deus ele é muito, muito, muito além do que pensamos e imaginamos, porque Ele deu o seu próprio Filho por amor de nós. Que forma maior de perdão, de amor e de misericórdia do que essa? Pegar o seu filho amado, seu único filho, e falar, filho, você vai morrer
por amor a todos esses aqui, ó. Você vai morrer, porque eu os amo. Eu vou entregá-lo por amor a eles. Eu acho que não tem perdão maior do que isso. Porque Deus simplesmente poderia nos condenar e acabou. Não, ele preferiu abrir mão do seu filho, do seu amado filho, vê-lo sofrer morte de cruz, ser condenado injustamente, ser crucificado por amor a nós, pelo perdão que ele derramou a nós, mas para que nós pudéssemos ter vida, vida em abundância, ter a salvação. E eu entendo que quando Deus, ele entrega o seu filho por amor a nós, como forma de perdão, meu irmão, não tem como ficar insensível ao teu irmão que errou e que você não quer perdoá-lo, acha que ele errou e que não presta mais. Tem gente que termina amizades de anos por causa de uma coisinha. Tem gente que não fala com os pais por causa de uma coisinha. Tem gente que fica 10 anos sem falar com o pai, que você fala assim, você não fala com teu pai, mas por quê? A pessoa nem lembra por quê, mas não fala. O orgulho é tão grande que a pessoa não tem condições de ir lá falar, papai, vamos deixar isso de lado, mãe, deixa isso para lá. Amigo, vamos voltar a ser amigos. Nós passamos por tantos momentos felizes juntos, e agora vamos ficar de mal por causa de besteira. Não. Aí você entende, quando Deus nos perdoa, por que é algo grandioso? Porque nós não merecemos. Nós somos muito pequenos para merecer esse perdão, merecer esse amor de morte de cruz do seu próprio filho por amor a nós, que nós não somos merecedores, mas a Bíblia diz que é pela graça. É pela graça dele. Sabe o que é a graça? O amor imerecido. Nós não merecemos. Nós não merecemos esse amor, mas Deus, pela tua bondade e infinita misericórdia, pelo seu perdão, ele nos ama, ele cuida de nós, ele enviou o seu filho para que hoje, este momento aqui, nós pudéssemos ter vida em vida em abundância em Cristo, porque ele aplicou o seu perdão a nós. Agora, qual é o nosso papel? Nosso papel, mediante isso tudo que ele fez, é um papel muito simples. Perdoar. Lucas 6,37 diz, não julgueis para que não seja julgado, perdoai para que seja perdoado. Não condenes para que não seja condenado. Então, Lucas 6,37, ele já nos dá um caminho. Ele fala, é por aqui. Meu irmão, quer ter vida com Deus? Quer ter perdão de Deus? Quer ser alcançado pelo favor de Deus? Perdoa. Não condene. Não julgue. Esse é o caminho. É o nosso papel. Perdoar. E também, o nosso papel é ser fiel, que nem Noé foi. Fiel e íntegro. Faz parte para que nós possamos ser alcançados pelo perdão de Deus e poder ser beneficiado por todos os favores de Deus. Ser justo, fiel e íntegro diante de Deus. Sem o perdão de Deus, nada seria possível. Se estamos aqui hoje, agora, neste momento, é porque Deus nos perdoou. Aleluia! Glórias a Deus. Queridos, eu já terminei praticamente essa mensagem. Mas eu quero dizer para vocês, essa noite, Deus, eu acredito que Ele tenha marcado conosco para nós sermos pessoas melhores, para a gente não sair daqui da mesma forma que entramos. Eu tenho certeza que Deus, Ele falou algo conosco nessa noite, que vale a pena ser feliz. E para ser feliz, eu preciso entender que antes Ele me perdoou, Ele nos perdoou para a glória do seu nome. Amém? Wenderson, está terminado para a glória de Deus. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé?
Quantos aqui foram abençoados nessa noite? Deus está falando, meu irmão. Se é para perdoar, perdoa. Vai lá, dá um abraço. Eu já fiz uma vez isso. A gente vai meio amarelo, mas volta sorridente. Às vezes você tem que ir lá na pessoa, você às vezes errou, ou às vezes você está certo. Mas você vai até a pessoa e tem que dar aquele abraço. Mas o importante é o coração estar sincero. Saiam aquele peso, né? Quem já passou por isso, também já foi ignorado. Na escola eu me lembro, o rapaz parou de falar comigo, aí eu falei assim, a única pessoa no mundo que não fala comigo. Passa e não fala. Aí eu fui lá tentar dar um abraço nele, ele, opa, doeu. Eu falei, mas eu fiz minha parte. Aí depois passou uns 20, quase uns 15 anos, eu fui cortar cabelo. Estou cortando o cabelo, aí eu vejo, entrou o rapaz, falei, não fala comigo desde aquela época. Porque ele foi e me deu um abraço como se fosse meu amigo. Eu falei, lá ele rejeitou que ele me abraçou. Mas ele já estava pai de filho. Eu falei, já passou a história, futebol, sabe? Eu era brincalhão com a bola, né? Aí ele não gostou muito, mas aí... Passou os anos e ele me deu um abraço. Então é assim, gente. A gente tem que ir lá, coração sincero, mesmo certo. Às vezes, o que mais dói é, às vezes, você está certo. Mas a pessoa está querendo ir por um caminho, mas você tem que estar com o coração limpo. Né? É muito bom você dormir, né? Roncar aquele sono do justo e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque Ele é fiel. Amém, irmãos? Vamos para a nossa casa? Antes de ir para casa, eu queria fazer mais uma oração. Eu queria orar pela mãe do nosso pastor. Ela sofreu um acidente, uma moto atropelou. Ela foi para o pronto-socorro, depois foi para o Carlos Chagas. Mas Deus está no controle, ela está bem, está fazendo os exames, Deus está no controle. Mas vamos orar. Eu queria saber se tem alguém enfermo aqui. Tem alguém precisando de oração na área da saúde? Se você quiser, você pode vir aqui na frente. Narciso, vamos orar por ele. Mais alguém? Amém. Eu vou pedir para vocês representarem essas pessoas. Vem aqui na frente. Se tem alguém parente, alguém precisando de uma oração pela área da saúde, você pode representar essa pessoa aqui no altar. Saúde, saúde. Amém. Você que ficou no seu lugar, interceda aí, irmão. Estenda suas mãos para cá. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Eu creio no sobrenatural. Eu creio que o Senhor pode fazer. Ah, Senhor, nós não te seguimos de longe. Nós entendemos que o Senhor habita em nós. Nós entendemos, Senhor, que estamos aqui nessa terra por uma missão. Ah, Espírito de Deus, ajuda essas pessoas enfermas, aqui representadas, Senhor. Visita agora, Senhor, a mãe do nosso pastor Rafael. Espírito da verdade, visita agora. Ah, Senhor, consola o coração, tira as dúvidas, tira os medos, toca o sangue, toca o rim, toca o fígado, toca os olhos. Espírito Santo, ah, Espírito Santo, nós cremos, Senhor. A tua palavra diz que quando Pedro passava,
a sombra de Pedro trazia cura. Aleluia. Ah, Espírito Santo, nós cremos que o Senhor é o Deus da cura. Pai, visita agora com poder e com graça. Visita agora, Senhor, pessoas da nossa igreja que nem sabem das enfermidades, mas que o Senhor já está curando, que o Senhor já está agindo ao favor, que o Senhor já está tocando nesse sangue, que o Senhor está tocando nesse fígado, que o Senhor está tocando nesse rim, que o Senhor está tocando nesse coração, que o Senhor está tocando nesse psicológico, na mente. O Senhor está tirando a depressão. Estamos na tua casa, Senhor, e sabemos que o Senhor não rejeita a oração. Aleluia. Se você crê, aplauda o Senhor. Aleluia. Receba a tua vitória. Glória a Deus. Amém, irmãos? Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam hoje e para todo sempre. E toda a igreja diga: Deus abençoe, irmão. Vá em paz.